Que hoje trouxe consigo o nosso Luís Maia e o nosso enfermeiro forense, que já cá não nos visitava, aliás, pelo menos a mim, Albino Gomes, bem-vindo. Obrigado. Sr. Hernani, conte-nos. Então, ontem falámos aqui do corpo que foi encontrado num armazém ou num anexo. O Maia foi lá, entrevistou o homem. O senhorio, é isso? Que é o arrendatário daquilo, e entretanto à noite a Polícia Judiciária achou que o devia deter, está a ser presente da juiz, mais coisa menos coisa, suspeito da morte, precisamente do inquilino. Que foi encontrado, exatamente. Então, se calhar, antes de nos debruçarmos sobre o tema, vamos então recordar, ontem, segundo se lembra, falamos deste caso então, como eu explicava, do corpo que foi encontrado dentro de um saco numa hospedaria da Baixa do Porto. Ficamos então a saber que o indivíduo está, ontem entrevistado pelo Luís Maia, que todos nós vimos, terá ainda ontem assumido ser ele o autor do homicídio. Vamos agora recordar as suas declarações para o Correio das Manhãs. Caro amigo, então foi encontrado um cadáver aqui hoje na sua pensão. Em que circunstâncias é que foi encontrado? Como é que deram com isso? Um hóspede arrumar-me, dar-me uma limpeza a isto aqui, para pôr isto direitinho, está a ver? Já tenho aqui muitos anos, já estou aqui há 20 anos, está tudo a ceder. Eu estava à espera que eles viessem fazer, foi quando ele encontrou ali o saco. Não costuma abrir muitas vezes este armazém? Não, estava fechado, está a ver, aluquete. Teve sempre fechado este aluquete porque eu estou sempre à espera que a câmara venha fazer, está a ver, aceder as paredes todas. Isto cai-me em cima da cozinha, vai-me dar cabo da cozinha. E eu estava à espera que os gajos fizessem as obras aqui, que até no Jornal de Notícias, bem no domingo, veio esta parte toda aqui mostrada. E quem era este homem? Era um hóspede que morava aqui em frente e deve ter metido alguém aqui dentro que o deve ter feito isto. Eu até pensei que ele tinha expirado, que tinha feito queixar a polícia a ver se o apanhava aqui na rua. Afinal não. Ficou-lhe a dizer dinheiro? 700 euros e esteve aqui durante 6 meses aqui metido. Há quanto? O homem estava desaparecido há 6 meses? Há 6 meses que está desaparecido. E viveu aqui durante quanto tempo? 6 meses, faz um ano agora. Disse que ele deve ter metido alguém no quarto e alguém lhe deve ter feito mal. Mas porquê? Ele metia muita gente no quarto? Muita gente no quarto, até vinha pessoal da Sé e fazia muito barulho aqui que os clientes estavam aqui a descansar. Porque eu tenho aqui hóspedes há 13 anos já a morar. E os clientes chegavam aqui, eu chegava aqui amanhã, Sr. Fernando, eu está farto de fazer barulhos, é só barulho, é só barulho, é só barulho. Porque eu só penso em ele, agora o judiciário tem que mostrar quem é ele. Que tipo de atividade é que este homem tinha? Porque diz-me que ele punha muita gente no quarto, ou melhor, o que é que ele fazia e quem é que ele punha, quem é que ele punha no quarto? Durante a noite eu aluguei o quarto a ele e ele é que metia as pessoas, não podia fazer isso. Era proibido. Está a falar de quê? De prostituição? É, e não só, e drogaria. Ele andava aí a vender, a fazer, como é que se diz? Vendia droga. E não tem profissão conhecida para além dessa atividade? Não tinha. Este homem que acabaram, portanto, de ver nas imagens, acabou ontem por ser detido e terá confessado ser então o autor deste crime cometido sobre o inquilino. Esse tal corpo que foi encontrado era deste inquilino. Hernani, ontem eu estava a acompanhar, como acompanho sempre o vosso trabalho deste caso, e lembro-me de tudo, já ter-se detectado algumas incongruências neste discurso. Queres recordar porque é que este homem acabou por ser detido e o que é que tu ontem detectaste neste discurso que te pareceu um pouco estranho? Eu tive um professor de Psicologia Forense que me dizia sempre que o investigador não tem moral, nem ética, nesta perspectiva. Isto é, para o investigador todas as hipóteses são plausíveis. E a moral e a ética, às vezes, inibem-nos de pôr algumas hipóteses, não é? Porque nos condicionam por um lado e que nos constrangem por outro. E esse professor dizia-me sempre, no momento de pôr as hipóteses, o investigador não tem moral nem ética, porque as hipóteses postas, por exemplo, na Índia, teriam outra moral e outra ética. Portanto, o investigador não tem moral nem ética. E, portanto, a avaliação do discurso, um dia destes devemos ter aqui o professor Paulo Sargento para explicar o que é isso da psicologia do testemunho. Na avaliação do discurso, este homem fala com convicções que são difíceis para quem não sabe de nada. E, pelos vistos, a Polícia Judiciária acabou por ter e ele acabou por conversar. Como é que era possível ter a certeza de que aquele corpo estava ali há 6 meses? A única coisa que era possível saber é que aquele corpo estava ali. Como é que era possível saber que estava ali há 6 meses? Chamou-me a atenção, mas eu não sou especialista. Os profilers
demoram muitos anos a formar. Estamos aqui a falar, é uma coisa um pouco chocante, tenta explicar-me de onde é que pode vir a motivação para este crime. O senhor, este senhor que foi agora detido, fala de uma dívida de 700 euros. Ele, aliás, diz isso muitas vezes. Depois usa outras expressões, também peculiares, uma delas a prostituição e outra, e cito, drogaria. Para onde é que nós vamos? Eu quero-te dizer que, por estranho que nos pareça a todos, do que eu tenho lido, é mais fácil fazer uma confissão de um ato do que explicar a motivação. Para quem comete o ato, torna-se mais difícil explicar porquê do que dizer sim, fui eu que fiz. Porquê? Para já, porque é muito mais fácil perceber que se foi aquela ou não aquela pessoa. Hoje em dia, cada vez mais a ciência tem competências e capacidades para avaliar estas coisas. Está aqui o nosso especialista forense que há de explicar isso melhor daqui a pouco. Mas é sempre mais difícil para um indivíduo que está a ser interrogado pela polícia, por exemplo, é mais difícil ele dizer porque é que fez aquilo do que se fez ou não. E o que nós sabemos é que ele terá confessado o crime. Porquê? Acho que ainda não sabemos. Podem ser muitas coisas. Pode ter sido um negócio mal feito, pode ter sido de facto por não ter pago a renda, pode ter sido por uma questão sexual, e aí há de novo todo um conjunto de hipóteses. Isto é, ele podia não estar de acordo com a vida que o falecido tinha, ou podia ter tido ter uma ação reprovadora com ele, ou podia não estar de acordo com algumas ações que o falecido tivesse. No limite, até podia ter tido uma relação com ele. Não se sabe, não sabemos, nunca falei com o senhor, não investiguei, não é? Mas há todo um conjunto de hipóteses que, sob o ponto de vista moral e ético, ficamos constrangidos a imaginar, mas que para o investigador é liso. Claro. Aliás, é sabido que, num caso de um homicídio sem autor conhecido, os investigadores começam de dentro para fora. Portanto, começam do ciclo mais próximo da vítima para fora e vão-se afastando. Portanto, a Polícia Judiciária há de perceber os motivos. Não sabemos para já. Mas podem ser vários e não os que estão à vista. Uhum. Entretanto, deixa-me passar aqui a palavra ao nosso Luís Maia, que esteve frente a frente com este senhor. Notaste alguma coisa estranha? Houve qualquer coisa que te parecesse que não estava a bater certo na altura? Houve um detalhe do qual me apercebi depois da entrevista. Isto ontem foi feito tudo a correr, num corrupio tremendo. Chegámos lá... Pois nós tomámos noção do acontecimento e o Maia foi de madrugada ainda para cima, para o Porto. O que é que acontece? O homem naquela altura estava lá muito atarefado com os almoços, que também serve, porque há lá um restaurante, um balcão onde as pessoas comem. Primeiro, quando lá chegámos, disse-nos que sim, que não se importava de dar uma entrevista. Depois disse que não, porque tinha recebido uma chamada da Polícia Judiciária. Depois voltou a dizer que sim, quando eu lhe pedi para ele mostrar o local onde foi encontrado o corpo. E lá em cima, nós os dois, os três, eu, o senhor e o operador de câmara, sozinhos lá conseguimos convencer o senhor a falar. Depois de ele dar a entrevista, quando volto cá para baixo para me preparar para o direto e começo a assimilar a informação, apercebi-me ali de um detalhe que faltava. Ainda tentei confrontar o homem com aquilo, mas já não fui a tempo, porque entretanto lá no trabalho, na azáfama dele e com outros jornalistas que estavam a assediar, já não lhe consegui perguntar isto. Nós subimos com ele para o armazém, ele abriu a porta não estava arrombada. Não há muita gente com chaves ali naquele sítio, no limite era ele, seria a filha que o auxilia na pensão, admito que alguma empregada de limpeza. A não ter sido ele a matar aquele homem e a colocar lá o corpo, quem é que poderia ter sido? Quem é que teria acesso àquele sítio sem arrombar a porta? Porque não havia sinais de arrombamento. Tentei confrontar ainda o senhor com esse detalhe, mas acabámos por já não conseguir antes do direto. Há aqui outro detalhe, porque a porta estava intacta, repito, e não havia muita gente com acesso àquele local. Aquele inquilino, o morto, não é? Ele esteve lá a viver 6 meses, segundo conta este senhor, devia 700 euros. Se ele pagava 100 euros por mês de aluguer daquele quarto, os outros 400 e pouco seriam em refeições, o homem comeria lá. Ao fim do mês, ele deixá-lo continuar lá sem pagar a comida, sem pagar a dormida. Ao fim de 2 meses, ao fim de 3, que tipo de relação é que eles teriam? Seria próxima? Claro, não seria? Porque é que ele abria este regime de exceção? Depois, a curiosidade é que aquela era uma pensão ilegal, não é? Também. A pessoa não tem grandes legalidades. Há toda aqui uma névoa à volta disto que a polícia vai ter que Vou-te deixar trabalhar. uma pergunta, Hernani, que tu vais já começar a pensar nela. Aí, apelando mais ao teu lado da psicologia,
Para já, e não é inédito em televisão, temos alguém que agora confessa um crime e que dá uma entrevista. Isto pode parecer estranho para quem está em casa. Então, uma pessoa que tem... Porque, aparentemente, uma pessoa de consciência tranquila dá uma entrevista, mas não é bem assim. Não é bem assim. Segundo, eu li, e é sórdido, e peço depois também que esclareças isso, que havia naturalmente, e foi isso que despertou o crime, não é? E a curiosidade, um cheiro nauseabundo. Como é que alguém deixa um corpo durante 6 meses num sítio onde se come, dorme, frequentado por muitas pessoas, e pelo que eu sei também, alegava ser um gato morto, como se fosse uma coisa normal. Não entrei ali, está ali um gato morto. Tudo questões para resolverem depois da Catarina Moraes dar o recado que tem para dar aos nossos espectadores. É bom lembrar lá para casa que temos um prémio que pode mudar a sua vida ainda hoje, às 7 da tarde. Portanto, vale a pena ligar o nosso número mágico, o 760 100 300. Já sabe, o custo são só 60 cêntimos mais IVA e pode mesmo significar uma mudança. Às 7 da tarde, quando receber uma chamada nossa, se o seu número de telefone for mesmo um número sorteado. Pense naquilo que faria com este prémio. São 35 mil euros totalmente livres de impostos que nós lhe damos garantidamente todos os meses. Depositamos num cartão um verdadeiro ordenado no valor de 2.500 euros. Portanto, pense o que faria com este prémio extra. Todos aqueles sonhos que neste momento não consegue concretizar, eventualmente ajudar os seus familiares, comprar aquilo que neste momento não consegue, pagar as suas contas, uma ida ao supermercado ou até mesmo à farmácia, os seus medicamentos. Tudo aquilo que neste momento é uma grande despesa pode ser, enfim, durante um ano, pode estar livre desses problemas e dessas preocupações fazendo bom uso do prémio da SIC, o prémio do dia. 35 mil euros, vale a pena apostar na sua sorte, vale a pena ligar. Já sabe, se tiver dúvidas, pode consultar o nosso regulamento no site da SIC, em sic.sap.pt e depois, eventualmente, só aguardar que a sorte lhe bata à porta, porque já tivemos muitos vencedores com apenas uma chamada, foram selecionados e quem sabe hoje não é mesmo o seu dia. O número de cor já deve saber de cor, 760 100 300, pode ligar as vezes que quiser, mas ligue sempre com responsabilidade. Se só puder ligar uma vez, faça só esse investimento, são só 60 cêntimos, hoje não vai ao café, hoje fica na nossa companhia e só pode investir, se só pode ligar uma vez, pelo menos essa hipótese já ninguém lhe tira. E já sabe, todas as dúvidas que tiver, apesar de eu explicarem muito bem como é que são as regras aqui do nosso passatempo, pode consultá-las também na nossa página sic.sap.pt. Ligue 760 100 300, à distância de uma chamada apenas estão 35 mil euros à sua espera. É este o prémio do dia e nós queremos falar consigo logo ao final do dia às 7 da tarde. Enquanto liga para nós, não se distraia, fique na nossa companhia, não saia do seu lugar porque ainda há muitas coisas para vir. Até já. Obrigada, Catarina. Recordo então, Hernani, a pergunta. A primeira que pode causar estranheza aos espectadores é como é que alguém dá uma entrevista sabendo que cometeu um crime brutal e dá a entrevista no local do crime. E a segunda, como é que essa mesma pessoa comete um crime, oculta, esconde o corpo durante 6 meses no sítio que frequenta todos os dias e que é frequentado por outras pessoas, justificando, ok, cheira aqui muito mal, é um gato que para ali está como se fosse uma coisa normal, apesar de tudo, quer dizer, como se fosse uma coisa normal estar um bicho morto, um gato morto, num sítio também que é suposto estar minimamente cuidado, não é? Um sítio onde comem as pessoas que passam, onde comem, onde dormem. A mais fácil de responder é a primeira. Como é que uma pessoa que sabe que cometeu um crime dá uma entrevista? E achas que essa entrevista pode ter ajudado também à sua atenção? Isso era arrogância da minha parte, nem pensar nisso. Não. A polícia sabe muito bem o que é que anda a fazer. Podemos perguntar. Mas eu queria-vos lembrar, para tu perceberes que não é assim tão difícil quanto isso, a Maria das Dores deu uma entrevista precisamente no sítio onde tinha mandado matar o marido e na entrevista fala de várias coisas, designadamente diz, a dada altura, se bem te lembras, eu sei que isto vai ser descoberto rapidamente porque nós temos uma polícia judiciária muito boa. E foi presa, está condenada a 25 anos. Lembro-me de outro caso, da Leonor Cipriano, que deu uma entrevista na altura à Fátima Lopes. Dá-me uma entrevista a mim, não é? Que se bem te lembras, a mim e à Fátima Lopes, nesta casa. Lembro muito bem. E logo a seguir é detida, não é? Portanto, se tu me disseres, as polícias veem as entrevistas. As polícias têm que ver tudo aquilo que possa ajudá-los a descobrir a verdade. E, portanto, se veem ou não as entrevistas, não tenho essa presunção, mas
é normal que vejam, não é nada por E aí podem além. avaliar, entre outras coisas, a própria linguagem Sim, corporal. sim. Sim, podem tudo, exatamente. Não, Agora, mas a minha questão era mais do ponto de vista do próprio homicida. Como é que se dá uma entrevista? Não sei, eu não consigo entender essa frieza. Está Se calhar é sereno. ingenuidade Está minha. não sereno sei e se está seguro. É uma depende da estratégia. pessoa. Se for um psicopata, está sereno. Tem uma capacidade de distanciamento grande. Neste caso, não sei se estava sereno. Ainda há momentos li uma mensagem que me dizia que o homem não tinha condições emocionais para resistir ao interrogatório. Não sei se é verdade, não estava lá para ver o que é que quer dizer não tinha condições, ou não teve condições emocionais para resistir. A verdade é que rapidamente Capitulou e- assumiu a autoria do crime. Portanto, em relação a isso não é tão difícil. A maioria das pessoas que falam sobre crimes que cometeram ocultando isso, falam na terceira pessoa, tentam distanciar-se daquilo. Compete aos especialistas perceber isso ou não. Bom, primeira questão. A questão do corpo. A questão do corpo pode ter a ver com muita coisa, designadamente com a forma como a morte ocorreu. Isto é, essa morte foi precipitada, se não foi uma coisa muito pensada. A morte pode muito bem ser precipitada e a pessoa mete aquilo ali no saco e eu tenho que pensar como é que vou resolver isto. E entre o pensar como é que vou resolver ou não, enfim, depois acontecem muitas coisas. E é por isso que eu perguntava ao Maia, precisamente isso, que é, o corpo estava num saco, atado com fita adesiva e não sei o quê, mas há ali incongruências. Porque, vamos ver uma coisa, na imprensa diz-se hoje que o homem terá autorizado ao tal casal, que encontrou o corpo, a mudança para o quarto que era da vítima. E que contava que eles não encontrassem o corpo. Não parece muito verosímil, porque vamos ver uma coisa. Naquela arrecadação, que não tem nada a ver com o quarto, ou melhor, está à frente do quarto, mas não é o quarto. Podem limpar o quarto, mas não ir à arrecadação. Terá ele Eles dito. tinham que ter uma chave para entrar lá. E não havia hipótese. Portanto, pergunto eu, não quereria este homem que o corpo fosse encontrado? Dizendo, mas fui eu que mandei limpar, não tenho nada a esconder. Já percebi o que queres perguntar. Porque as pessoas não entravam lá se ele não tivesse dado a chave. Portanto, ele não estava a contar que encontrasse. Como? Às tantas, achas que uma das hipóteses é ele ter tido uma vontade quase que inconsciente, ou pelo menos oculta, de que alguém encontrasse aquilo? Sim, e talvez achando que não ia ser descoberto. Exatamente, se calhar Talvez seria achando que não ia ser descoberto. Agora Agora temos que passar Sim, exatamente. A minha ali questão para o nosso escrito. durante a entrevista que te foi dada, Luís, ele diz, ele está ali metido há 6 meses. O que é que ele queria dizer? Eu acho, honestamente, eu acho que ele aí, porque repara, o hóspede esteve na pensão 6 meses e depois esteve 6 meses desaparecido, lá dentro provavelmente. Eu acho que ele estava a referir aos 6 meses. Ele teve aqui metido 6 meses e ficou-me a dever 700 euros. Acho que era isso que ele estava a dizer, mas também pode ter sido uma Mas traição. estava a contar com o tempo em que o senhor já estava morto, que naturalmente não poderia pagar. Essa é que é a estranho. questão. Pode ter sido uma Albino, traição. bom também. dia. Bom verossímil. dia. Uma traição. A questão é esta. O homem está desaparecido há 6 meses, não há nada que diga que ele está morto há 6 meses. Mas eu sei que, pela observação do cadáver, pode-se apurar o tempo a que um cadáver, ou melhor, o tempo que medeia entre o momento da morte e o momento em que se encontra o cadáver. Sim. Como? Insetos, neste caso. Nós temos Ou seja, todos os peixinhos todos os peixinhos. que surgem à volta de um cadáver. Sinais Isso chama-se positivos. entomologia forense. Temos, rapidamente, sinais positivos de morte em duas áreas distintas. Aquilo que são os precoces, que é o cadáver fresco, que todos os investigadores gostam de ter, e tardios. O cadáver fresco conta-nos logo a história. Fala toda. mais. Fala mais. Ok. O arrefecimento, os livros, a rigidez, conta-nos logo ali em quantos minutos, quantas horas. Mas é este que já temos. estava em estado de Este composição. não, estamos a falar nos tardios, que é na putrefação. Neste caso temos que recorrer ao quê? Aos insetos que lá estão presentes. Porquê? Porque quando a pessoa morre, alguns tipos de moscas conseguem identificar o odor da putrefação e rapidamente vão-se apoderar. Mas não é uma mosca qualquer. Não é uma mosca qualquer, não é a mosca que anda A aqui. nossa realizadora, a Carla, vai-nos mostrar qual é a mosca. Exatamente. Portanto, esta é a mosca. É a mosca. Que Não é essas pretas que Não andam é aí que a essas gente pretas, é uma não mosca pode com específica elas. que é um Não animal são treinadas pela polícia, Não mas, no são entanto, treinadas. ajudam a polícia. Ajudam, porque são de sangue frio e adaptam-se ao clima. E isto vai interferir com a investigação. Porquê? Porque esta mosca vai deixar uns ovos, neste caso, no cadáver junto à boca ou ao nariz, não é? E esses ovos vão crescer e vão dar em larvas. Sim. As larvas... Todo esse ciclo está estudado. Está estudado. Ou seja, a seguir à mosca aparecem ovos Aparecem e depois estas larvas. Cá estão São elas. estas. Ok, estas larvas
são depois medidas e são pesadas. E conseguimos ver o desenvolvimento. E este desenvolvimento pode nos dar, precisamente nas moscas, uma idade de morte próxima entre 24 horas e um mês. Ou seja, a idade das larvas vai nos dizer Ora bem, está aqui, mais ou menos há está quanto tempo aqui toda a está o verdade cadáver. Exatamente. E esta, se calhar, é a maneira que se pode utilizar para explicar. Portanto, primeira mosca, não é? Mosca. Que identifica A mosca o odor e vai ao cadáver. põe Os seus ovos. os seus ovos que, desenvolvidos, Em larvas. Dão A origem à larva larva é que- medida e é pesada. E aí já vai dar um desenvolvimento que nos permite dizer quantas horas de evolução é que tem. Chama a atenção, quando eu falei do sangue frio, tem a ver com, E depois com, da larva com a vem? temperatura. Vai formar-se em pupa. Em pupa. A pupa já é o casulo que dá a formação. E novamente é convertida em mosca. Que vai um ciclo para ou alimentação. seja, esse ciclo que eu fui encontrar e vou mostrar agora aos nossos espectadores, esse ciclo é que ajuda os especialistas forenses a fazer contas em relação à hora de morte À hora de e ao morte. tempo de morte. Sim. Cá está. Portanto, a mosca, 3 a 7 dias. Sim. Depois, mais 3 a 7 dias que medeiam o tempo em que ela põe Os ovos. os seus ovos. E depois, A larva. A Que larva. vai crescendo. Que vai crescendo até atingir a maturidade de pupa. Vai crescendo. ok, vai e lá crescendo. em cima atinge a maturidade de pupa. E, portanto, O pulpo em é o 5 casulo. dias, fica novamente assim. Estamos a falar em temperaturas ideais. 16, 20 graus? Não. 16, 20 graus leva mais tempo. 16, 20 graus, aquele tipo de mosca, pode levar 30 dias a completar este ciclo. E isto é para mortes mais ou menos recentes. 30 graus. Até 30 graus. Até 30 graus porque leva No 10 interior dias. ou no exterior? No exterior. No exterior. Porque aí também conseguimos diferenciar, porque há moscas que atuam em espaços abertos e moscas que atuam em espaços fechados, que é diferente. Aham. Neste caso, se estamos a supor dos 6 meses, é importante identificar que fauna existe junto do cadáver. Ainda assim, este Ainda bicho assim, aparece sempre. Aparece sempre porque é o escaravelho. Isto é um escaravelho. Isso é um tipo de escaravelho. Ou seja, este escaravelho está sempre à espera, perdoem-me a expressão, Dos do restos. trabalho das moscas, da sua reprodução e do Sim. seu ciclo, para depois ir lá Ir lá. alimentar-se Ele identifica do que as moscas... do que as moscas deixam. Deixam. Porque ele vai identificar o odor que é deixado pela destruição que o ciclo da mosca vai produzindo e este escaravelho vai à procura desse odor. E ele vai se alimentar até chegar ao esqueleto. Bom, Sempre que estávamos no verão, temperaturas altas, um sítio a fechado. pergunta Existe é, aqui o uma sítio não está fechado. Ah, não? Não. E é nisto que, já uma vez aqui o Albino explicou, na avaliação, quando uma equipa de emergência chega, e um dia havemos de falar nisso, a avaliação do local é vital para comunicar ou não à polícia. Mesmo que depois tenha que dar os detalhes à polícia a posteriori. Diz Maia, desculpa. Explicar aqui uma coisa muito rapidamente. O sítio não está fechado porque tem um buraco na parede. Exatamente. Aquilo está caído para outro. Tem um buraco na parede que dá para a rua. A porta está fechada, é impossível entrar pelo buraco porque é uma altura de 3 ou 4 andares, mas entra o ar. É só isso. Ok? Portanto, não estava fechado. Mas, por outro lado, e paradoxalmente, está fechado num saco plástico. Sim, que é uma das barreiras que vai atrasar todo o ciclo. Retardou. É os sacos, é o próprio ambiente, é o facto, por exemplo, no caso dos afogados, a submersão dá dificuldades no estudo do ciclo, é a utilização, que eu aqui coloco um ponto de interrogação, que é a limpeza, utilizando algum tipo de químicos, pode destruir a fauna e pode dificultar a investigação. Em contrapartida, as larvas podem dizer ao cientista Muito mais o do que DNA da vítima. da vítima. E pode fazer outra coisa, que é, estas larvas nós estamos assim a associar aos mortos. Estas larvas podem aparecer nos vivos. Estas larvas podem testar negligência de cuidados de higiene que conduz maus tratos. Pode-se encontrar nos idosos, nas crianças. Estas larvas, por exemplo, podem ter droga. Por exemplo, se foi uma morte por overdose, estas larvas consumiram tecidos que absorveram os tóxicos e muitas vezes estas larvas conseguem identificar qual é o tipo de droga que foi usado. Além de médico patologista, um especialista que lida com cadáveres tem que estudar zoologia. Pelo menos uma parte. Uma parte. E principalmente a entomologia para o estudo do ciclo das moscas. Para terminarmos este Estamos assunto, ainda temos um direto. Sabe-se que tipo de... em que estádio ou em que estágio é que foi encontrado este cadáver?
Se tinha moscas, se tinha larvas. Isso sabe-se. Sim, Isso sabe-se. Mas isto isso sabe-se. fica para os especialistas forenses. Muito bem. Sabe-se porque provavelmente havia várias faunas, não é? Porque quando falamos só de moscas, falamos de um cadáver relativamente recente. Exatamente. Até um mês. Ok. Não é? A partir daí, várias faunas possibilitam, neste momento, atribuir até 24 horas da hora da morte. Muito bem. A equipa vai trabalhar nesse Muito sentido. sórdido, não vou mentir, mas muito, muito interessante. Muito bem explicado. Muito interessante mesmo. As pessoas não imaginam que é pela bicharada que incrível. estes especialistas vão medindo Os o tempo. centímetros, Porque os estudaram centímetros o da ciclo de vida medição, de cada um dos bichos. parece que não, mas os centímetros podem chegar a minutos. Nós conseguimos perceber pela medição da larva e dizer assim, morreu há 7 dias e 30 minutos. É incrível. Porque faz-se o registro da temperatura e Vou vai-se passar a vendo olhar a para as evolução. larvas, vou-lhe dizer, confessar com outro respeito. Isso é Sim. importante. Vamos, entretanto, à Catarina Moraes, tem um recado para si e vamos depois ao próximo tema.